Bom dia a todos. Hoje, 24 de julho do ano 2025, às 8 horas e 45 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E o meu bom dia renovo aqui aos advogados, servidores, pares, e justifico o pequeno atraso, hoje 45 minutos, em razão de uma solicitação do desembargador Ricardo, mas plenamente justificado. E vamos aqui dar início. Ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovo. Aprovado. Expediente algum? Não há, excelência. Comunicação, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma a fazer. Desembargador Saraiva Sobrinho. Não tenho, presidente. Proposta de... Comunicações, indicações e propostas. Sim, presidente, eu tenho, presidente. Pois não. Presidente, eu gostaria de apresentar um voto de pesar, e faço isso com muita tristeza, para os familiares da preleitora da Sítio Noí, aqui no Rio Grande do Norte, Epifânia de Jesus Costas, que infelizmente faleceu no dia de ontem. Epifânia, tive a oportunidade de conhecê-la de perto. É uma preleitora dedicada e muito à filosofia Sítio Noí, que por exemplo o pessoal pensa que é religião, não é. É uma filosofia onde prega que o homem é filho de Deus e ponto final. E eu recebo isso e pratico com muita segurança. Então, era muito conhecida por sua fé, serenidade, incansável dedicação ao bem. Uma mulher que realmente parte, mas com certeza Deus já a recebeu, né? Porque ela era bastante iluminada e transmitia muita iluminação para aqueles que acompanhavam ela. Então, voto de pesar à família. Eu vou buscar o endereço para informar, para que seja oficiado nesse sentido. É só, presidente. Desembargador Ricardo. Aprovo a proposição. O presidente não tem proposições e apenas quero saudar a todos os presentes, em particular os membros da Corte e o eminente Procurador de Justiça, os advogados presentes, a quem também estendo o pedido de desculpas pelo atraso que impus a sessão. Cumprimento os serventuários e que tenhamos uma excelente sessão. Eu também aprovo. Então, aprovada a unanimidade. Associação Ministério Público, O Ministério excelência. Público se associa. Pois não, desembargador. Eu não dei bom dia a ninguém, então gostaria de dar bom dia a todos, a Vossa Excelência, inclusive, aos senhores advogados que estão aqui representando a nossa assistência, seja presencialmente ou mesmo através do vídeo, senhor presidente, e o faço na pessoa do Dr. Paulo Roberto Dantas de Souza Leão. Que não é o decano na advocacia. O doutor Paulo Leão, embora na idade um pouco avançada, na advocacia ele ainda é uma criança ainda. Perfeito. Sejam todos bem-vindos. Doutor Zé Alves, alguma... Só me acostar às proposições feitas, excelência. Obrigado. Então, esgotada essa etapa administrativa, vamos à ordem jurisdicional e o primeiro processo aqui que faço pregão é o número 17, aí na ordem cronológica, é o HC número 81-1999, dígito 11, ano 2025. Paciente Lindaci Pinheiro Pinto, o impetrante Dr. Olavo Hamilton, a autoridade coatora, juiz da 2ª Vara da comarca de Baraúna. Desembargador Saraiva, o relator está em mesa? Se o presidente está em mesa, eu gostaria de antecipar o resultado, que eu estou votando pela concessão parcial da ordem para substituir a clausura pelas cautelares diversas do artigo 319 a critério do juiz da comarca. Não sei se estou sendo acompanhado pelos colegas. Desembargador Ricardo, ratifica o voto? Eu também ratifico, então imagino que o doutor Olavo Hamilton não tem interesse em modificar esse resultado. Então, só agradecer à presidência e dizer que é sempre uma honra estar aqui neste tribunal, nessa Câmara. Me sinto muito bem recebido. Muito obrigado. Obrigado, doutor Olavo. Proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, o de número 45, a ordem cronológica, é o habeas corpus número 81,
2543, dígito 96, o ano 2025. O impetrante Dr. Fabrício Feliciano, paciente FE da S, autoridade coatora, juiz de direito da comarca de Porto Alegre. Relatoria própria, processo em mesa. Dr. Fabrício, e também aqui, deixe-me ver, 45, anotado a ordem concedida à unanimidade. Então, ratificam os votos, desembargador Saraiva, desembargador Ricardo. Sim. Sim, presidente. Então, doutor Fabrício, infelizmente, imagino que Vossa Excelência também não tem interesse em modificar o resultado. Não, senhor presidente, só desejar um bom dia e, assim como o doutor Olavo, dizer que me sinto sempre muito bem acolhido aqui. É um prazer imenso estar presente aqui nessa sessão, essa Câmara. Muito obrigado. Eu só registrar, presidente, o sorriso, né, que raramente... Que é isso, desembargador Saraiva? da tribuna. Desembargador. Doutor Fabrício, um abraço, parabéns. Parabéns. Então, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O de número 44, estou recebendo aqui também, é um habeas corpus, tem prioridade e tem um pleito de sustentação oral. É o habeas corpus número 81, 18, 82, dígito 20, ano 2025. Impetrante, Dr. Rubens Matias de Souza Filho. Paciente, João Pedro Alves dos Santos. Autoridade coatora, juiz das garantias da comarca de Natal. Relatoria própria, processo em mesa. E aqui também pela concessão, doutor Rubem. Oxe. Então, não, então eu Essa- posso modificar, se o senhor Não, quiser. É como diria o doutor Roberto Gato, é melhor sentar, né? Não ficar caladinho. Os pares ratificam os votos. Então, a ordem concedida, deixa eu ver aqui, com cautelares Até mais, diversos. excelência. Um Bom dia a abraço, doutor todos. Rubens. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Agora vamos ao de número 51. Não, aqui é sustentação remota, então fica para o final. Presencial. Número 5, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0423, dígito 97, ano 2019. A origem é o Judocrim, apelante é o Sivan Mendes de Moura, o advogado Dr. Paulo Leão, apelante Alana Martins Costa Mendes, o advogado Dr. Paulo Pinheiro, apelado do Ministério Público, relatoria do desembargador Saraiva. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Primeiro, presidente. Doutor Paulo Pinheiro está na sala, também irá fazer a defesa oral? Então, somente o doutor Paulo tem para sua fala 15 minutos. Agradeço, excelência, senhor desembargador presidente, eminentes desembargadores, doutor relator, eminente senhor procurador de justiça, doutor Zé Alves, nobres colegas advogados, servidores Presidente. desta casa, senhoras e senhores. Doutor Paulo, Vossa Excelência está falando em nome de Alana Martins Costa Mendes, é isso? Não, em nome de Alcivan. Alcivan. Isso. A senhora Alana é o doutor Paulo Pinheiro. Tem a palavra, doutor Paulo, pode seguir. Pois não. Senhor presidente, com elevado respeito e senso de responsabilidade profissional, que compareço a esta tribuna em nome de Alcivan Mendes de Moura, para submeter a apreciação dessa douta Câmara Criminal não apenas as teses defensivas, mas, acima de tudo, a necessidade de observância rigorosa dos valores constitucionais que alicerçam, que dão base ao processo penal em um Estado democrático de direito. Senhores embargadores, eminente procurador de justiça, permitam-me dividir esta exposição em dois grandes eixos. O primeiro
que trata de nulidades insanáveis que contaminam de forma clara a evidência, a persecução penal. E no mérito onde repousa não apenas a negativa clara de autoria, mas, sobretudo, a ausência de qualquer suporte probatório idôneo para legitimar a condenação do apelante, Alcivan. A presente ação penal, como introdução, tem origem em denúncia do Ministério Público do Estado de Rio Grande do Norte, que imputou a Alcivan, juntamente com outras pessoas, a suposta prática de crimes previstos na lei que trata da lavagem de capitais em concurso de pessoas, ligadas a uma suposta organização criminosa dentro da chamada Operação Mercúrio. A peça acusatória foi deflagrada após uma prisão em flagrante de terceiro, o senhor Charles, no ano de 2017, em março de 2017. E a partir daí, o Ministério Público, ele, em razão dessa situação, denunciou o apelante pelo crime de lavagem de capitais, que resultou em uma condenação em mais de 10 anos, em 10 anos e 2 meses, por uma suposta lavagem, num período de 2015 a 2017, quando a investigação do chamado crime antecedente, ela é posterior a essa situação. E é exatamente esse cenário, senhores embargadores, que nós vamos colocar para apreciação. Inicialmente, se vê que há situação de nulidade patente, nulidade manifesta, no tocante à questão processual. Houve uma violação mácula, houve um atentado, com todo respeito, à própria Constituição e ao artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, violando, como nós chamamos, a garantia da inadmissibilidade da prova ilícita, dentro do que a doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada, que teve origem no direito norte-americano, no ano de 1920, no julgamento Lumber, né, versus o governo norte-americano. E essa teoria foi muito bem albergada pela nossa Constituição, que diz de forma clara que não se pode admitir que o vício de origem possa alcançar em seus efeitos o rito processual penal. Senhores desembargadores, o processo, como nós sabemos, é forma, tem uma estética. Estética significa a impossibilidade de se modificar. Modificando a estética, se tem uma consequência. Se violando a forma, esse efeito, ele causa o que nós chamamos de nulidade, tornando imprestável o que se encontra nos autos. Isso sem ingressar, senhores embargadores, na questão meritória. E o primeiro ponto que se traz à discussão de vossas excelências, e foi muito bem colocada nas razões de apelação criminal, é o fato de que Sua Excelência, o então delegado de polícia, né, no ano de 2017, ele requisitou diretamente do COAF, vou repetir, requisitou diretamente do COAF, com todas as vênias, informações acerca de 40 pessoas. Informações financeiras versando sobre 40 pessoas, um elenco de 40 pessoas, sem sequer justificar o porquê, fazendo apenas uma menção genérica de que era necessário investigar uma organização criminosa e lançou um pedido buscando um relatório
acerca de informações financeiras de 40 pessoas. Esse relatório veio sem nenhuma chancela judicial. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal e, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça não admite que seja feito dessa maneira. Existe um tema no Supremo Tribunal Federal ainda que diz, não, é possível desde que, e coloca os requisitos. Esses requisitos, excelências, não foram observados. Eu sequer entrei na questão meritória. Eu estou falando de uma nulidade patente. Sua Excelência, o então delegado de polícia, com todo respeito, requisitou diretamente ao COAF informações sobre 40 pessoas. Esse é o ponto número 1, que macula, sem retorno, sem volta. E toda acusação, com todo respeito à querida instituição ministerial, foi estribada, sedimentada em cima desse relatório. E o que é que esse relatório aponta em relação ao apelante? Absolutamente nada. Vou repetir, com todo respeito, nada. Por quê? Porque o apelante não fez nenhuma movimentação bancária, sequer tinha conta bancária, não movimentou em crédito ou em débito, e em seu nome nada foi recebido. Mas houve uma conjectura, um pensamento, uma ilação, e a denúncia foi feita nesse sentido. Ponto número 2. Exatamente em março, 5 de março de 2017, a pessoa de Charles foi preso nessa Operação Mercúrio e a prisão foi em flagrante, foi anulada pelo então juiz da comarca de Macaíba, doutor Felipe Barros, que anulou a prisão em flagrante e mandou restituir o que tinha sido apreendido. Mas Sua Excelência, o então delegado, permaneceu com os aparelhos de telefone celular e fez uma devassa nos aparelhos. Nenhum aparelho do apelante, mas o aparelho do senhor Charles. E entendeu que havia informações que poderiam servir de base para uma ação penal. Poderiam servir de base. Sequer essas informações têm prestabilidade para os fins que ora se discute aqui. O quê? Lavagem de dinheiro. Então, também é matéria serena, tranquila, no Superior Tribunal de Justiça. Isso se sabe de que a investigação a respeito de celular tem um rito, existem requisitos, esses requisitos não foram observados. E o número 1 é: não houve ordem judicial nesse sentido. Muito ao contrário. O juiz mandou devolver, anulou a prisão em flagrante, uma situação que transitou em julgado. Então, nós temos situações que merecem, com todo respeito, a atenção desse colegiado. E nós temos essas ausências de motivações legais, seja no tocante aos relatórios financeiros do COAF, seja a investigação no aparelho celular da pessoa, tudo de uma forma absolutamente legal, mas meritoriamente, senhores desembargadores, a acusação de lavagem de dinheiro, que se sabe, é necessário que exista um crime antecedente. Um crime antecedente. E mais, que se demonstre que esses volumes de recursos, de dinheiro movimentados, sejam utilizados de uma forma disfarçada, dissimulada, portanto escondida, e daí criminosa. Como se diz em Portugal, branqueamento de capitais, para dar uma origem lícita. No caso dos autos, o apelante jamais, vou repetir com toda a segurança, jamais recebeu via conta bancária, via sistema bancário,
para que fique registrado, nenhum real, numa expressão popular, nenhum centavo. Na realidade, a acusação diz que sua então ex-esposa, em que ele não mantinha contato desde o ano 2012, proprietária de um posto de combustíveis, teria passado quantias, e eu vou repetir com todo vagar, R$1.000, R$2.000, R$15.000, R$20.000, totalizando um número de 15 transferências para uma terceira pessoa e numa suposição que merece atenção. Chegou-se a pessoa do apelante. Como? Qual a prova? Nenhuma. Então, é absolutamente inviável que essa persecução penal, com uma condenação em 10 anos e 2 meses, venha incidir sobre a pessoa do apelante, porque, na realidade, não existe prova. E nós estamos a discutir aqui lavagem de dinheiro. E como disse a sentença do colegiado, o Judocrim, em concurso material, resultando em 10 anos e 2 meses, numa ausência de demonstração clara, a evidência material do crime imputado. Vou repetir, com todo respeito, lavagem de dinheiro. É necessário que se demonstre, primeiro, que um crime antecedente, eu pergunto, reiterando respeito, qual o crime antecedente que é imputado? O apelante não tem uma condenação trânsita em julgado. Nenhuma condenação trânsita em julgado. Dessa Operação Mercúrio, ele está se defendendo. E uma defesa sólida, robusta. Mas houve acusação dentro de um fracionamento dessas investigações para conjecturado crime de lavagem de dinheiro. E aí, lavagem de dinheiro, crime antecedente, qual? Não há. 2. Qual o volume de recursos movimentado pelo apelante? Não se sabe, não se tem a prova, não tem nenhuma movimentação bancária. E o mais importante, o que foi que o apelante dissimulou, escondeu, o que foi que ele adquiriu? Nos autos não consta o que foi que ele adquiriu como patrimônio para dissimular. Ele se beneficiou de quê? Então são perguntas que nós não encontramos, senhores desembargadores, respostas nos autos. Desse modo, com todas as vênias, se requer a procedência da apelação criminal, tá? Destacando que o apelante, o senhor Alcivan Mendes de Moura, como qualquer cidadão, tem direito a ser julgado na conformidade da Constituição da República, que não admite condenação baseada em provas ilícitas e muito menos ausente de justa causa. É o que requer, excelência. Obrigado, doutor Paulo, relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, cumprimento o doutor Paulo Roberto pela sustentação realmente sempre aguerrida, mas que infelizmente neste momento não atende o nosso pensamento a respeito do estudo feito sobre esta matéria. Elaborei o relatório, naturalmente, a emenda, e eu gostaria de fazer algum destaque dos votos. É um voto pequeno. Eu digo o seguinte: do recurso de Alcivan Mendes de Moura, conheço do recurso, no mais deve ser desprovido. Com efeito, no respeitante à arguida nulidade probatória, subíndice 4.1 do relatório, especialmente razoada na suposta ilicitude do relatório de inteligência do COAF e da quebra de sigilo de dados bancários fiscais, ressoa descabida. Ora, em caso, as instituições fornecerem as movimentações bancárias e fiscais do insurgente e das empresas envolvidas com o objetivo de subsidiar a persecutio, prescindindo, portanto, de autorização judicial, consoante estabelecida pela Suprema Corte em sede de repercussão geral, termo 990, ao possibilitar a transferência desses elementos diretamente aos órgãos de investigação criminal. Reproduz aqui, senhor presidente. Inclusive, e dentro do posicionamento, reforçou a douta PJ, disse a douta PJ,
Pugno pela declaração de nulidade do relatório de inteligência financeira produzido pelo Conselho de Atividade Financeira, COAF, em virtude de tal elemento informativo ter sido produzido sob encomenda direta da autoridade policial. Não merece prosperar as resignações recursais, porquanto a prova mencionada não se encontra invádida de qualquer tipo de ilegalidade. Observa-se que, conforme já rebatido na sentença, cito a página e o ID, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a obtenção e o compartilhamento de dados pelo COAF com órgãos de investigação, como a polícia, não violam direitos fundamentais quando realizados dentro dos limites legais e constitucionais. Desta feita, senhor presidente, não se observa qualquer pecha de arbitrariedade a inquinar de nulas as provas coligidas e as dela derivadas, teoria do fruto da árvore envenenada. De igual forma, improcedente o argumento recursal atinente à mácula da sentença condenatória, por se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, subindo 4.2. Como sabido, o inquérito policial, por ser procedimento de caráter informativo, visa colher elementos para a formação da opinião delito do Ministério Público, servindo como base para o oferecimento da denúncia. Sob essa ótica, a simples existência de dados informativos no convencimento do julgador não torna inválido o édito. Na verdade, a lei e a jurisprudência vedam tão somente o desfecho punitivo subsidiado exclusivamente na seara inquisitorial, não sendo em absoluto a hipótese dos autos. É dizer, as provas colhidas na fase pré-processual foram devidamente validadas por meio do depoimento das testemunhas, interrogatórios e análise conjunta do acervo colacionado, todas submetidas ao escrutínio das partes e ao contraditório em juízo. Corroborando ainda a temática, oportuno mencionar o princípio do livre convencimento motivado, ao permitir ao magistrado valorar as provas quando analisadas e fundamentadas, como ocorreu no deciso sobre Vegasta. Em continuidade, também impertinente a tese absolutória soerguida por Alcivan, sobressaindo a materialidade e autoria por meio do relatório de análise técnica, memorando, relatório de análise técnica, análise parcial do sigilo bancário, relatório de análise técnica, análise parcial do sigilo fiscal, memorando, resposta ao ofício, laboratório de tecnologia contra a lavagem, relatório fiscal das empresas AMC, Mendes Petróleo e Aliança Petróleo Limitada, e relatório do inquérito policial número tal, bem como pelos depoimentos prestados e colhidos em juízo. Pelo acervo colacionado nos autos, eis surge um sofisticado esquema no qual o insurgente, por meio de pessoas jurídicas em nome de membros do grupo da família, lavava dinheiro obtido ilegalmente pela organização criminosa, voltada à prática de furtos e roubos de cargas, concretizando as elementares necessárias ao delito em análise, constante asseverou, e o muito bem o fez, o juiz sentenciante, naquilo que interessa. Volvendo a atuação ao caso dos autos, subsumindo-se ao tipo penal, em espécie aos conceitos até aqui apresentados, imputa-se aos acusados como crimes antecedentes os furtos de carga de caminhões praticados pelas organizações criminosas, a qual o réu Alcivan Mendes de Moura fazia parte, exercendo o papel de liderança, e pela qual restou condenado nos autos da ação penal número tal. Reticência. Em razão da autonomia atribuída ao crime da lavagem de capitais, não se exige que o crime antecedente tenha restado cabalmente demonstrado através de sentença condenatória constante em julgado, bastando a existência de indícios veementes acerca da prática deste, bem como que o numerário objeto do crime de lavagem de dinheiro seja oriundo de tal crime. Reticência. Examinando detidamente os autos de sua excelência o juiz, constata-se que as evidências documentais apresentadas são de extrema solidez e coesão, levando-nos inevitavelmente à conclusão de que os réus, de fato, praticaram o ilícito em comento. Tal constatação, advém da robustez e consistência do conjunto probatório, que permite delinear com precisão todos os contornos da situação fática em análise e reticência. Ponto 1. Em linhas propositivas, acrescentou o juiz: veja, o réu Alcivan Mendes Moura, enquanto líder da organização criminosa, responsável pelo furto das cargas e valendo-se da condição de sócio ou mesmo de proximidade com as empresas pertencentes a ele e ao seu grupo familiar, simulou as descritas transações comerciais com empresa fictícia,
com o intuito de ocultar a origem ilícita dos valores empregados na falsa negociação, reticência. Portanto, de Sua Excelência, este colegiado entende que restaram devidamente evidenciadas a materialidade e autoria delitiva do crime do artigo 1º, tal. Concluo, presidente, o voto do senhor Alcivan. Nesses termos, portanto, ressoa também incabível o pleito para reconhecer a tipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sobretudo pela participação direta e com o protagonismo nos delitos antecedentes, bem assim pelas vultosas movimentações financeiras realizadas em curtos períodos, inclusive intermediadas por empresas de fachada, demonstrando o claro intento em ocultar e dissimular a origem desses valores, indicando de forma inequívoca a plena consciência de realizar condutas imputadas. Então, voto nesse sentido, senhor presidente, estou julgando improcedente. O segundo apelante, senhor presidente, é a senhora Alana Martins Costa Mendes. Neste caso, eu estou dando provimento ao recurso da senhora Alana, e estou dizendo por quê. Em caso, malgrado o juiz tenha considerado suficiente o lastro probatório para condenar Alana Martins Costa Mendes pelo delito do artigo 1º, parágrafo 1º, tal, no meu sentir, remanescem dúvidas acerca da efetiva incursão da hora recorrente na atividade criminosa. Deveras, para além de, aspas, não ter sido identificada nos crimes antecedentes da ação penal número tal, fecho aspas, conforme apontado na própria denúncia, o magistrado da Cor se limitou a apontá-la de forma genérica, como ex-esposa e sócia de algumas das empresas familiares envolvidas. Forte em tais premissas, passou a presumir tanto a consciência do desvirtuamento e finalidade dessa sociedade, quanto o envolvimento direto nas operações, sem, contudo, descrever ou apontar efetivamente os elementos pelos quais considerou comprovadas as condutas praticadas na lavagem de dinheiro. Desta feita, inexistindo prova robusta acerca do vínculo subjetivo da apelante no delito em apreço, e baseando-se o édito sancionador tão somente em relações advidas de um relacionamento conjugal anterior com o corréu, impositivo, desfecho e absolutório. De mais a mais, a mera titularidade de contas societárias sem efetivos atos de gestão ou movimentações financeiras concretas não comprova o dolo da insurgente, tampouco ensejam condenação criminal. A propósito, essa é a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu reproduzo aqui, recentíssimo, dia 30 de abril de 2025, o ministro Rogério Schiet, quando descreve exatamente a situação só naquilo que interessa. É preciso divisar na peça acusatória a atuação do indivíduo que efetivamente pratica, concorre para o ilícito ou que, na cadeia delitosa ou por ação ou omissão, tem influência consciente na produção do resultado. Mais à frente disso, Sua Excelência, o simples fato de acusado ser sócio ou proprietário de pessoa jurídica é insuficiente para inferir sua participação nos fatos tidos como delituoso, sob pena de responsabilidade criminal objetiva. Mais para frente, eu vou pedir permissão para não ver. Aliás, senhor presidente, eu digo aqui, este também é o entendimento desta Câmara Criminal, e trago aqui, inclusive, um precedente de Vossa Excelência, de Barra do Glaube, quando diz naquilo que interessa, no caso concreto, não há prova inequívocas de que a ré tenha, de fato, praticado o delito a ela imposto na denúncia, de modo que deve se fazer imperar o princípio da presunção da inocência. Mais à frente, a insuficiência de provas quanto ao conhecimento do agente sobre a origem ilícita dos valores impõe a absolvição aplicando o princípio do indúbio pro réu. Julgamento de 24. Então, concluo, presidente, por consecutório lógico, restam prejudicados os demais pontos da pauta recursal. De start, dando por questionado os dispositivos erguidos em consonância parcial com a 4ª PJ, voto pelo desprovimento do apelo de Alcivan Mendes e Moura e provimento do recurso da Alana Martins Costa Mendes. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Eu observo, e foi bem destacado na fala do doutor Paulo Leão, uma possível nulidade em face dos relatórios de inteligência da Receita Federal terem sido utilizados aí como lastro probatório a embasar a condenação. No entanto, essa matéria, embora controvertida, o voto do relator é em sintonia com o que já pacificou o Supremo Tribunal Federal
no tema 990, né, que o compartilhamento das RIFs é lícito, é permitido, o compartilhamento espontâneo. O que não e ainda em aberto a discussão, as duas turmas no STJ e a terceira sessão já definiu, é que não é permitido que as autoridades, tanto o Ministério Público como também as polícias judiciais, façam a solicitação dessa informação. Tenham a iniciativa, sem autorização judicial. Então, me parece que o caso não comporta essa situação. Pelo menos o voto trazido no relator é de que o compartilhamento é espontâneo. E, neste sentido, eu acompanho o voto do relator, desembargador Ricardo Procópio. Também acompanho, presidente, pelas mesmas razões. Então, proclamo o resultado. Inclusive com relação ao provimento do recurso de Alana. Que não há situação diferente. Basta ler a descrição feita na denúncia de que ela está sendo denunciada pelo só fato de ser cotista, se integrar, ter participação societária na empresa. Perfeito. Então, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, doutor Paulo Leão. Um abraço. Na sequência, antes de passar a fazer o pregão do processo seguinte, eu retomo a ordem administrativa para registrar aqui em nosso plenário a presença de Laura, que é neta do desembargador Danilo Simonetti, saudoso desembargador Danilo Simonetti, acompanhada do seu pai, que é servidor da casa, Danilo, e que traz aqui para conhecer o nosso tribunal uma advogada suíça, né, que morou aqui Danilo tem um acolhimento nessa parceria com o do Rotary e doutora Seraina morou aqui em Natal e hoje é advogada atuando lá na Suíça, em Lucerna. Então está aqui nos visitando, conhecendo aqui o nosso trabalho, acompanhada da sua colega advogada, doutora Maria Beatriz Torquato Rego, e sejam todas bem-vindas. E doutora Seraina também está acompanhada do seu namorado, que é suíço. Então, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade à nossa sessão. Retomando a ordem jurisdicional, o de número 6, faço aqui o pregão, é o recurso em sentido estrito número 81. Só antes de passar a ordem jurisdicional, ainda na ordem administrativa, doutor Seraina, aqui essa Câmara Criminal, ela julga, tem a sua competência para julgar a matéria recursal criminal de todo o nosso Estado. Então, é um órgão fracionário com essa competência bastante importante, né, neste cenário, no sistema de justiça aqui potiguar. E a composição do desembargador Ricardo Procópio, o desembargador Saraiva Sobrinho, que é o nosso decano, e à minha direita aqui o representante do Ministério Público, doutor José Alves. Então, é isso. Vamos lá, vamos dar sequência. O número 6, recurso sentido distrito número 81-4748, distrito 35, ano 2024. Recorrente, Roldão Bruno de Medeiros Miranda, o advogado doutor Anesiano Ramos, recorrido no Ministério Público, relator desembargador Ricardo Procópio. Está em mesa, desembargador Ricardo? Em mesa, presidente. Doutor Anesiano, o senhor tem até 10 minutos para sua defesa oral. Todos já votaram? Apenas eu acho que o desembargador Glauber não votou, né? Tem 10 minutos para me convencer. São 10? Somente, recurso sentido distrito. Então eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Já que aqui Já iniciou. é um lugar de esperança,
uma vez que fiscaliza e corrige decisões que vêm do Estado todo, como Vossa Excelência dizia, eu tenho esperança de ver essa sentença produzida pelo juízo de pendências modificada. Ao tempo em que cumprimento a todos, Vossas Excelências, que são os depositários dessa esperança, os colegas advogados, serventuários da Justiça e o procurador. Excelências, vossas... Mas é porque falta um desembargador. É bem direcionada essa sustentação. É por isso que eu tenho esperança olhando em seus olhos. Cuidado para não convencer os outros dois do contrário. Deus não seria tão ruim nessas vésperas do dia de Santana. Mas Vossas Excelências estão julgando um homem de bem, de um fato do qual ele é acusado em dezembro de 2005 em pendências. E esta sentença que o mandou a júri popular merece ser modificada totalmente. E eu trago, pegando o gancho do colega Paulo Leão, em 3 eixos. O primeiro deles, Excelências, tem a ver com excesso claro de linguagem. O nosso constituinte, o apelante, que é um homem de bem e nunca respondeu processo algum em sua vida, nem antes e nem depois desse fato do qual hoje está sendo acusado, a sua tese única é de negativa de autoria, ou seja, de que ele não praticou o crime do qual era acusado. Mas, em sua sentença, o juízo de piso disse que não havia, entre aspas, dúvidas de que teria sido ele o autor, baseado em provas, em testemunhais. Mas tem mais que isso. E o que é o mais? É que o juízo que prolatou esta sentença, ele esqueceu de analisar uma prova técnica produzida pelo ITEP, a qual disse claramente que a arma que produziu a morte na vítima não era a arma apreendida com o nosso constituinte. Ou seja, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, ele não pode ser mandado a júri se a arma que produziu os projéteis, que por consequência os ferimentos que levaram à morte da vítima, não era a arma deste acusado, ora recorrente. E por fim, para que nós não tenhamos mais delongas e Vossa Excelência possa se dar por satisfeito e anuir com seus outros 2 colegas, desembargador Glauber, tratou-se este fato, mesmo que tivesse sido ele quem atirou, de uma legítima defesa clara e comprovada pelo Poder Judiciário, também de pendências. Por quê? Ele era dono de viveiros de camarão em pendências. 3 homens invadiram a sua fazenda e foram furtar camarões. Esses 3 homens, em razão do registro do boletim de ocorrência do meu constituinte, foram denunciados pelo mesmo Ministério Público. Eles foram denunciados, processados e, ao final, condenados pelo furto do camarão. Mas aí, eu acredito que por um lapso, o mesmo parquet denunciou os homens que foram furtar os camarões, que figuram como vítimas neste processo, ora julgado, mas também denunciou o meu constituinte por homicídio e tentativa de homicídio. Então, como é que fica isso trazendo por analogia a outros fatos? É como se um de nós estivéssemos com segurança andando na rua, alguém viesse nos assaltar, o nosso segurança atirasse nele e depois o Ministério Público denunciasse o assaltante por roubo e denunciasse o nosso segurança por homicídio. Eu tenho, está acostada, juntada aos autos, a sentença condenatória das que figuram neste processo como vítimas, em um outro processo, elas condenadas pelo furto de camarão, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, em que o meu constituinte figura como vítima lá no outro e neste como réu. Aí eu trago trecho minúsculo, pequeno,
do que escrevera o magistrado que condenou estas vítimas no outro processo, onde ele usou para fundamentar e dizia assim: por sua vez, a vítima prestou versão verossímil e detalhada acerca dos fatos, confirmando a prática do crime pelo acusado e o reconhecimento na delegacia. Segundo a vítima, ouvida em juízo, asseverou que estava fiscalizando o viveiro quando verificou o acusado e mais 2 pessoas dentro de um de seus viveiros, oportunidade em que disse que iria prendê-los. Assim, continua a vítima, aduzindo que quando Damião, ora co-denunciado, sacou um revólver de uma pochete e desferiu um disparo de arma de fogo, tendo ele prontamente respondido. Assim, após os réus fugirem, voltou ao local e apreendeu os materiais para pesca e objetos pessoais. O nosso constituinte procurou a polícia para relatar do crime do qual estava sendo vítima, para pedir a ajuda policial. Mas ao final de tudo, de responder um processo por quase 20 anos, no meio deles teve uma prova técnica, que é o ITEP, dizendo que não, o que matou o rapaz foram projéteis que não foram disparados pela arma desse constituinte. Eu devolvo a palavra ao senhor. Comecei com a palavra esperança, termino com ela. Que Vossa Excelência possa acertar e acolher esses anseios. Muito obrigado. Obrigado, doutor Nesiano. Desembargador Ricardo, alguma observação ou não? Presidente, já que Vossa Excelência não aderiu ao voto... Não, aderi. Aderiu? Aderi. Então, Eu imaginei que não poderia deixar de doutora Seraina ter a oportunidade de ouvir um dos melhores oradores da tribuna do júri popular do nosso estado. Verdade. Então, e desta tribuna, desta Câmara Criminal também. Desta tribuna a gente não pode desprestigiar tantos outros que aqui ocupam, então não vamos dar tanto gás ao filho de Santana. Eu gostaria de fazer apenas uma observação, porque há uma sutileza nesse julgamento. Percebi. Dizer que não pode haver excesso de linguagem, dizer que não pode haver, como disse o doutor Anesiano, eloquência acusatória na decisão de pronúncia, que não é uma sentença, mas uma decisão interlocutória mista, apenas para envio do acusado para o tribunal do júri, não significa anular o dever de fundamentação das decisões judiciais. Porque quando o artigo 9... Sem entrar no mérito, sem fazer afirmações definitivas, sem fazer afirmações peremptórias, que seriam um argumento de autoridade para influenciar em quem vem depois, no caso, o juiz natural, que é o tribunal do júri. Isso não significa que o juiz da pronúncia não possa apreciar a prova. Ele não pode estar revolvendo, fazendo confrontos, porque isso aí ele estará se substituindo ao juiz natural, que são os jurados. Os jurados é que têm que fazer esse confronto. O que ele tem que fazer é dizer em que ele se firma para afirmar que existem indícios que autorizem a pronúncia, que é a decisão de envio. Então, é só essa sutileza, presidente, que eu gostaria de chamar a atenção, e meu voto já está disponibilizado. Se o presidente permite. Eu estou votando pelo provimento, pelo provimento do recurso, atendendo ao pedido de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. Eu costumo dizer, presidente, que é um ato que às vezes eu chamo de sentença, mas eu também chamo de despacho. A pronúncia, onde o juiz realmente encaminha aquele acusado, aquele denunciado, para ser o verdadeiro juiz, no caso de homicídio, que é o júri popular, o povo. Então ele tem que ter muita habilidade em não direcionar, como disse Vossa Excelência, não influenciar o futuro julgamento. Só isso, presidente. E aqui a nulidade é tão somente para que retorne e que tenha uma nova decisão devidamente fundamentada. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tonesiano, parabéns. Muito obrigado. Fique com Deus. Presidente, eu queria só pedir a palavra, que Vossa Excelência registrou a presença do doutor Danilo ali, a filha dele, a advogada de fora. E doutor Danilo, o desembargador Danilo, uma das pessoas melhores que eu conheci na minha vida. Ele sempre dava um carinho, um conforto. E eu me lembro, Danilo, filho, que no concurso, eu nervosíssimo todo mundo, final, na prova oral, aí teve um dos
da comissão que começou a me apertar. E eu comecei a ficar vermelho e roxo. Ele chegou assim e disse, calma, calma. Vamos deixar o candidato mais à vontade. E foi com isso que eu naquela prova, senão eu seria reprovado. Você sabe, quando chega aquele temor, você engasga, a ideia vai embora. E ele fez isso. Eu digo sempre, hoje eu sou juiz e desembargador também, graças à atitude do seu pai, do seu avô, viu, meu amigo? Ele com certeza está judicando lá no céu e orgulhando a todos os anjos. Referência muito justa, desembargador Saraiva. Um homem de bem, que era amigo de meu pai, assim como eu sou amigo de Danilo Júnior. Perfeito. E o filho e a neta são da mesma estirpe. Então, feito o registro, vamos retomar aqui a ordem jurisdicional. É o de número 8, o 7 é remota. Número 8 é o recurso em sentido distrito, número 81.10.16, distrito 12, ano 2025. Recorrentes Adilson Lima da Cruz e outros, representados pela Defensoria Pública. Recorrente Lenine Pereira de Lima, o advogado Dr. Paulo César Ferreira da Costa. Recorrentes Adriano Góes de Oliveira e Erinaldo Ferreira de Oliveira, o advogado Dr. João Antônio Dias Cavalcante. Recorrente Barbosa de Góes, o advogado Dr. Everton Macedo. Recorrente José da Cruz Soares Santos Freire, o advogado Dr. Manuel Fernandes Braga. Recorrente José Cristiano da Silva Pinheiro, o advogado Dr. Arthur Ricardo Roque Celestino. Recorrido Ministério Público, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador? Dr. Manuel Fernandes Braga, tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores desembargadores, doutor procurador de Justiça, colegas advogados, estudantes, serventes dessa casa. Bem, excelências. O meu constituinte é o José Euclides Soares da Cruz. Em linhas gerais, fazendo um parâmetro do que isso ocorre aqui, no ano de 2017, reza a denúncia e transcrita na pronúncia de que várias pessoas, inclusive agentes policiais, se reuniram na cidade de Ceará-Mirim e praticaram uma asepsia social, morte de várias pessoas, dentre os quais figura como pronunciado o nosso constituinte, o José Euclides Soares da Cruz. Ele foi pronunciado já em 6 procedimentos, sendo uma absolvição no tribunal do júri e uma despronúncia ou uma impronúncia por essa Câmara Criminal. Nesse feito, excelências, o que sustenta a defesa? Primeiro, nós discutimos a questão da nulidade da colaboração premiada. Nesse feito, são 2 colaboradores, o José Maria e o André. Nesse caso aqui, o que ocorreu? Eu fiz questão de pensar todos os IDs, ID 11, 15, 51, 83, 282, o ID 11, 51, 83, 283, o ID 11, 51, 83, 84, o ID 11, 51, 83, 285. Todas as audiências, o colaborador estava exclusivamente sozinho. Por mais que tenha sido afastado pelo juízo, tenha sido manifestação do Ministério Público, só gravitava na audiência deste colaborador, ou seja, nos atos, nos termos de colaboração, o Ministério Público e a autoridade policial. Logo, nós sustentamos a questão da nulidade, porque é uma violação clara lá pela colaboração premiada, incauto na Lei 12.850 de 2013. Isso se sustenta em fase preliminar, a nossa primeira insurgência. José Euclides, em tantos outros procedimentos, foi pedida a sua impronúncia em sede de alegações finais pelo Ministério Público e chegou a ser pronunciado. Tanto é que, num feito já, a última vez que eu estive nessa Câmara Criminal, houve uma reforma dessa pronúncia, despronunciando José Euclides. Bem, excelência. E por que nós sustentamos a despronúncia para exclusivamente José Euclides? O José Maria, em juízo, quando ele foi ouvido, ele sequer disse recordar do José Euclides. Ele vai além. Ele reconhece na imagem, no vídeo,
uma terceira pessoa, um dos envolvidos como sendo José Eucler. Ou seja, por si só já fulminaria qualquer termo de colaboração promovido por ele. Nós vamos adiante, nós sustentamos a nulidade dessa colaboração por ausência da presença de um defensor público ou de um advogado constituinte, fulmina logo de plano a Lei 12.250, adiantando a questão merital. Não há um reconhecimento em juízo por parte dos colaboradores para relação ao José Eucler. Eles não reconhecem. Olha aqui, não sei quem é esse. O José Eucler é esse daqui, aponta o Adriano Góes como sendo o José Eucler. Porque é fato, o José Eucler nunca esteve com essas pessoas. A pronúncia sustenta ainda de que essas pessoas faziam parte de um grupo de WhatsApp chamado Os Caras Durões. Também José Eucler não estava nesse grupo de WhatsApp. Não foi pensado a sua BF, a sua baixa frequência, o seu telefone, o seu número do WhatsApp nesses Caras Durões. Não há nenhum termo dessa colaboração, qualquer apresentação de qualquer feito por parte dos colaboradores da participação de José Eucler Soares da Cruz. José Eucler Soares da Cruz é um rapaz novo, hoje aproximadamente com 26 ou 27 anos. Um empresário, filho de uma família de bem lá de Ceará Mirim. Nunca teve qualquer participação. No outro norte, os dois colaboradores, lê-se o Zé Maria e o Diego Cruz, a ele foi ofertada a participação de mais de 76 homicídios e, dentro do seu acordo, a uma pecha colaboradora de 9 anos de prisão. Evidentemente que, para que seja ratificado, sustentada a colaboração, é necessário que o colaborador traga outros meios mínimos de prova que não seja apenas a sua palavra. E a sua palavra, as suas palavras do Diego Cruz e o Zé Maria também não se sustentaram quando da instrução criminal, porque desconheceram visualmente a pessoa de José Eucler. Não reconheceram José Eucler. Vamos além, excelências. Trazemos ainda à baia, depois de vários anos, o pedido de impronúncia de José Eucler no feito 010-2948 de 46 de 2018, 010-0030-35 de 2019. Uma despronúncia já por parte dessa Câmara Criminal, e o motivo é muito simples. Não há qualquer outro meio mínimo de prova que sustente uma pronúncia contra José Eucler Soares da Cruz. Nenhum dos envolvidos nesse feito, todos esses réus, não conhecem José Eucler Soares da Cruz. Os colaboradores disseram em juízo desconhecer, quando pensado por essa defesa. O senhor sabe dizer quem é aqui o José Eucler Soares da Cruz? Sei, é esse daí. Era o Adriano Góes. Não há participação de José Eucler em grupo do WhatsApp, não há número, interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico, qualquer participação, qualquer esmiuço contra fins financeiros para que José Eucler colaborasse com qualquer um. O que se sustenta a pronúncia é exclusivamente a fala dos colaboradores lá na fase inquisitorial, sustentada não na fase judicial, quando da sua inquirição na instrução criminal. Excelências, tanto é que há um julgamento por parte dessa casa no recurso interdistrito 080-6761-11-2025. O Ministério Público pediu a impronúncia de José Eucler, lá na estação penal. O juízo, que é o Judocrim, o colegiado pronunciou José Eucler e de assento também de Vossa Excelência, relator, despronunciou José Eucler, assentado nos mesmos motivos e fundamentos da ausência de qualquer mínima prova de participação de José Eucler em qualquer assentada criminosa. Todos esses fatos, excelências, e agora para dar o fechamento, se refere ao dia 21 de fevereiro de 2017, tanto o que foi julgado, citado agora, como o de hoje, 21 de fevereiro de 2017. Se no julgamento de Vossas Excelências, que despronunciou, inclusive acompanhando em 7 alegações finais o parecer do Ministério Público, pedindo a impronúncia de José Eucler, foi 21 de fevereiro e ele não estava lá, é impossível ele estar também neste feito de julgo de Vossas Excelências hoje, porque também se trata do dia 21 de fevereiro de 2017. Aqui, 1h40, e no feito que já foi o julgo de Vossas Excelências, às 2h da manhã.
Excelências, eu já estou chegando ao fim, tenho aproximadamente 2 minutos. O que nós buscamos aqui? Preliminarmente, a nulidade dessas colaborações, por ter ruído as colaborações em primeiro momento, por ausência de defensor público, é claramente observado nas audiências que foram promovidas diante dos termos de colaboração, a ausência de advogado e de defensor público. Então, nós pedimos a nulidade dessas colaborações premiadas e nós pedimos a despronúncia, já na discussão do mérito, eu pedi a absolvição, mas aí eu retifico em juízo da minha sustentação, não a absolvição, mas a despronúncia, seja reformada a pronúncia de José Euclides, despronunciando ele, por ausência mínima de qualquer efeito volitivo para se sustentar a sua condução à segunda fase do tribunal do júri, que seria o juiz natural da causa. Muito obrigado, senhores, excelências. É o pleito da defesa em nome de José Euclides Soares da Cruz. Obrigado, doutor Fernandes. Braga, desembargador Saravia Sobrinho, tem a palavra. Senhor presidente, cumprimento o doutor advogado, sempre firme nas suas sustentações, mas me parece que a hipótese aqui é diferente da situação anterior. Fiz um estudo bem aprimorado do caso, resumi meu voto aqui ligeiramente longo, e eu leria tão somente a ementa do acordo. Penal e processual penal, recursos em sentido estrito, crime de homicídio qualificado no âmbito de grupo de extermínio e adulteração de sinal de veículo automotor. Cito os artigos. Insurgências defensivas, análise em assentada única, ante a similitude da pauta retórica. Objeção de nulidade do termo colaborativo, ato praticado em estrita observância aos ditames legais e subscrito por defensor, propositiva rejeitada. Mérito, súplica de despronúncia, sumário de culpa firmado a partir da prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, entre parênteses, quebra de sigilo de dados, depoimentos estimais, além da querela dos delatores, fecha parênteses. Impropriedade do pleito do expurgo das qualificadoras de causa de aumento, pronúncia em harmonia com o artigo 413 do CPP, argumentativas infundadas, édito inalterado, conhecimento e desprovimento, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Senhor presidente, só me permite, Pois só não. uma questão de fato. Pois não. E aí, senhor relator, com toda a vênia e respeito, a quebra de sigilo de dados não atinge José Euclides. Não há nenhuma linha, não há participação em nenhuma linha desse processo de quebra de sigilo de dados referente a José Euclides. Aos outros, sim, excelência. Perfeito. Mas a José Euclides não. Muito obrigado. Embargador Ricardo Procol. Também acompanho, presidente. Então, proclama resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Fernandes. Na sequência, o número 9, da ordem cronológica, apelo criminal número 83-7666, dígito 70, ano 2021. A origem, primeiro juizado da violência doméstica de Natal. Apelante letrinhas, advogada doutora Patrícia Silva Vasconcelos, apelada ao Ministério Público. Relator é o desembargador Saravia Sobrinho. Está inscrita aqui para defesa oral doutora Patrícia Silva. Não está na sala, nem virtualmente também. Então, número 9, algum destaque? Não há. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 11, apelo criminal número 80-50-67, dígito 22, ano 2024. Origem, 13ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante ao Ministério Público. Apelados Lucas da Silva Nunes e Paulo Sérgio da Silva Marinho. Advogada doutora Magna Martins de Souza, que está inscrita para defesa oral, presencial. Doutora Magna não está na sala, nem presencial, nem virtual. Então, número 11. Unanimidade. Ratificam os votos? Sim, Então, presidente. processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 40. Não provido. Agora só nos resta aqui por remota. Então, vamos lá. O primeiro é o de número 51, na ordem cronológica, é o HC número 810254, dígito 93, ano 2025. Impetrante, doutora Camila Freitas Martins Pereira. Paciente, Leonardo Fernandes Ferreira.
autoridade coatora, juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante. O relator, desembargador Ricardo Procopio, está em mesa, desembargador? Em Ricardo? mesa. Doutora Camila, está na sala? Bom dia, doutora Camila. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Não, doutora Presente. Camila, não é isso? Isso, sou eu. O som tá baixo, doutora Camila, não sei se... Tá conseguindo me ouvir melhor? Não? Tá. Eu posso fazer o pregão de um outro, eu acho que a senhora tem que melhorar o seu fone aí, que tá baixo aqui. Tudo Vocês bem, estão- eu vou ver se eu consigo melhorar aqui. Bom, melhorou, vamos lá. Então a senhora tem processo em mesa, desembargador Ricardo. 51. A senhora tem 10 Mesa. minutos, doutora Camila, para sua defesa oral. Certo, só confirmando aqui, estão me ouvindo melhor agora? Melhor agora. Tá melhor. Certo. Bom dia a todos, eu cumprimento o presidente dessa Câmara, os demais desembargadores e o Procurador-Geral de Justiça. O habeas corpus em referência, ele foi impetrado em razão, com toda a vênia, com todo respeito, em razão de uma fundamentação que esta defesa entende ser inidônea. Essa fundamentação foi empregada para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. E aqui a gente diz que essa fundamentação não foi inidônea porque ela foi consubstanciada exclusivamente na garantia da ordem pública. Segundo a referida decisão, a ordem pública estaria ameaçada por 2 fundamentos. O primeiro, e aí eu vou usar a literalidade da decisão, abre aspas, os investigados foram encontrados possuindo porções de droga, apetrechos de mercância e uma arma de fogo. Fecha aspas. Então, esse foi o primeiro fundamento dos 2 que foram utilizados para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. A íntegra desse fundamento nada mais é do que o próprio tipo penal. Possuir porções de drogas e apetrechos de mercância nada mais é do que o núcleo do tipo do tráfico de drogas. Da mesma forma, possuir uma arma de fogo nada mais é do que o crime de posse ilegal de arma de fogo. Então, vê-se aí uma fundamentação genérica e abstrata que não adentrou absolutamente nenhuma outra peculiaridade do caso em concreto. Se partirmos dessa premissa dessa decisão, qualquer pessoa, tão somente indiciada pelos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, tem que ter sua prisão preventiva automaticamente decretada. E isso fere frontalmente o princípio da presunção de inocência, né, e ocasiona aí uma antecipação da pena, o que também é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. E aí eu gostaria só de frisar que absolutamente nenhuma outra peculiaridade do caso concreto foi indicada na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Não é sequer citado a quantidade de drogas, porque não foi uma alta quantidade de droga apreendida com o paciente, não houve uma reação, não houve o uso da arma de fogo no momento da prisão em flagrante, nada. A fundamentação se restringiu a indicar que o paciente foi encontrado possuindo arma de fogo e possuindo drogas e apetrechos de mercância. E aí nós vemos uma ausência de fundamentação concreta para decretar a prisão preventiva, né? E o segundo fundamento utilizado na referida decisão indica uma contumácia deletiva, e para isso é indicado uma execução penal que está em desfavor do paciente. Ocorre que essa execução penal, em que pese seja de 2022, ela se refere a um fato praticado pelo paciente, supostamente, em 2014, em março de 2014. Então, a contumácia deletiva está sendo aí apontada na referida decisão em razão de um fato ocorrido há mais de 11 anos. Não há contemporaneidade nenhuma, não há qualquer outro apontamento de inquérito em desfavor do paciente ou ação penal em desfavor do paciente, nada. Então, somente é apontado um fato ocorrido há mais de 11 anos. Não há contemporaneidade. E mais, o fato apontado em desfavor do paciente se trata de um delito que não tem grave ameaça, não há violência, se trata de um delito de estelionato, que, inclusive, foi aplicada a ele uma pena restritiva de
direito diversa da prisão. Desta forma, essa defesa entende que a fundamentação empregada para converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, data máxima vênia, possui uma fundamentação inidônea, frágil, pois se apega à gravidade em abstrato dos delitos e aponta uma contumácia delitiva que faticamente não há, pois se trata, como eu disse, de um fato anterior que ocorreu há mais de uma década. Dessa forma, essa defesa respeitosamente requer o reconhecimento do constrangimento ilegal do paciente e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, prevista aí no artigo 319 do Código de Processo Penal. Obrigado, doutora Camila. Desembargador Ricardo Procópio. Agradeço, presidente. Saúdo a eminente advogada que assomou a tribuna virtual e cumprimento pela bem articulada sustentação. Eu vou tentar resumir o que pude captar da sustentação, que repete toda a argumentação aduzida na peça inicial do habeas corpus, que se ataca a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, tendo-a como inidônea. E não é assim que eu enxergo. Para tentar resumir tudo, primeiro, a quantidade de droga não é exagerada diante de casos outros que apreciamos aqui, mas é uma quantidade expressiva, sim, porque são 273 gramas de delta-9 tetrahidrocannabinol, num contexto de fortes indícios de mercancia, ou seja, a droga para comercializar em face dos insumos que estavam em redor, que foram apreendidos. Isso somado ao fato de ter sido apreendida também uma arma de fogo de uso restrito. Acertada a afirmação da tribuna de que há aí um concurso de crimes, porque temos também aí a posse e o porte ilegal de arma de uso restrito. A questão é que, segundo jurisprudência já bem sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de armas e drogas em contexto de tráfico, e foi o caso, justifica que se tenha receio de estar em xeque a ordem pública. E é basicamente este um fundamento que faz com que, neste momento, os fundamentos da preventiva são móveis, não se conceda a ordem, pelo menos assim é a orientação do meu voto, pela denegação da ordem. Perfeito, desembargador Saraiva já registrou. Eu não havia registrado, mas se a fala do relator agora é bastante esclarecedora. É um contexto que, neste momento, justifica a segregação cautelar. Não somente o fato da reincidência, porque não se considera há 10 anos, não tem... Exatamente, já o período depurador já passou. No caso, é a periculosidade que é extraída do contexto. Essa extração, essa conotação a fato dessa natureza já foi assentado no STJ. Drogas, concurso de pessoas, de agente. Não, de agente. E no caso, eu tenho deixado assentado em outros votos, a quantidade é expressiva? Sim, acho que sim, 273 gramas. Expressiva para, a meu juízo, não configurar o tráfico, só pela quantidade, mas é expressiva, mas por si só não justificaria o fato de ser expressiva a quantidade, a decretação da preventiva só por esse fato.
Perfeito. É todo o contexto que está justificando a denegação da ordem. Acompanho o relator, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, doutora Camila. Na sequência, o número 7 da ordem cronológica, recurso sentido distrito número 80.11.16, dígito 05, ano 2025, origem, primeira vara criminal da comarca de Parnamirim, recorrente Jordã Medeiros de Souza Aguiar, advogada doutora Caliana Cristina, o recorrido ao Ministério Público, relator desembargador Ricardo Procópio. Está em mesa, desembargador? É mesmo. Está em mesa, doutora Caliane Cristina. Bom dia, Bom dia. doutor Glauber. Me ouve? Sim. Me ouvem bem? Bem, a senhora tem 10 minutos para sua defesa oral. Obrigada. Senhor presidente desta Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, desembargador Ricardo Procópio, desembargador Saraiva Sobrinho, doutor José Alves, representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados, meus cumprimentos. Excelências, o objetivo do presente recurso não versa sobre a materialidade nem a autoria do delito em análise, e sim sobre os fatos. Fatos esses que na visão da defesa, são necessários e importantes para a compreensão e deslinde da presente causa. A defesa, nesta ocasião, traz 3 pontos que norteiam a demanda e que entende que são fundamentais, né, e que necessitam de debate. E o primeiro deles se trata exatamente dos laudos médicos. No início do processo, o acusado foi submetido a uma perícia médica realizada no dia 4 de fevereiro de 2022, onde o perito psiquiatra Dr. Frank Suel Maxson Soares de Moura atestou, após um único encontro com o acusado, que ele seria portador de transtorno de personalidade, CID-10-F60. E atestou também que, ao tempo dos fatos, era o acusado inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da infração. Eu até pontuei aqui, o laudo se encontra no ID número 29098639, na página 38 a 53. E, embora tenha atestado que, ao tempo da ação, seria Jordão capaz de entender a sua ilicitude, em sua conclusão afirmou que o acusado necessitava de tratamento ambulatorial, entre parênteses, psiquiátrico e psicológico, necessitando ainda de supervisão contínua. Conforme consta dos autos, o acusado, o pronunciado, desde o ano de 2017, ele vem sendo acompanhado e tratado por vários profissionais, dentre eles psiquiatras, psicólogos, e somente após vários anos de tratamento, a gente tem um lapso temporal aí de mais de 6 anos, após a realização de vários exames, testes, que se conseguiram chegar a uma conclusão ainda não finalizada, sobre as patologias do acusado. Em um laudo recente, emitido pelo Dr. Jales Clemente, que é médico psiquiatra que acompanha o acusado, apresentou um diagnóstico de transtorno psicótico, entre aspas, esquizofrenia, no CID-10 F20.0, e requereu imediatamente a internação em uma clínica de recuperação, após uma grave piora no quadro clínico. E o acusado se encontra desde o dia 23 de fevereiro do corrente ano internado e sem previsão de alta, O psiquiatra solicitou também um relatório neuropsicológico e a doutora Cátia dos Reis Nogueira, após realização de vários exames, diagnosticou o acusado como sendo portador de transtorno do aspecto autista com comorbidades, recomendando acompanhamento psiquiátrico além de terapias. Esse laudo eu juntei recentemente no processo, ele se encontra nos IDs número 32299362 e 32299363. Então, excelências, o que a defesa vem trazer? São 3 laudos médicos, cada um com diagnóstico diferente, e a pergunta que se faz, qual a diferença entre eles? O médico que atestou, um por ter sido designado pela Justiça, e os outros 2 por serem particular. A verdade é que todos são médicos.
estudaram, se profissionalizaram para tanto, e a única diferença que existe é que o perito judicial teve contato com o acusado apenas uma vez. O atendimento não durou 1 hora, e pelo que podemos perceber, essa é uma causa extremamente complexa e cheia de peculiaridades. O médico que acompanha o acusado demorou mais de 5 anos ininterruptos de tratamento para chegar a uma conclusão que ainda não está finalizada. Então, nos vem a outra pergunta: por que valorar um laudo que foi emitido por um médico que teve contato com o acusado apenas uma única vez? E por que eu falo em valoração do laudo de Dr. Frankswell? Pois por mais que a defesa tenha tentado juntar laudos, atestados, exames, nada disso foi capaz de comprovar o alegado e baseado exclusivamente no laudo do perito judicial, o acusado foi pronunciado. Não é intenção da defesa, a defesa não quer aqui de forma nenhuma invalidar o laudo do perito judicial, não é isso. A defesa tenta apenas demonstrar que o diagnóstico de um caso tão extremo não pode ser tratado assim, sem o aprofundamento necessário. Então, chegamos no segundo ponto importante: a esquizofrenia e o autismo. Imediatamente me vem a pergunta: a pessoa nasce esquizofrênica ou ela se torna esquizofrênica com o passar dos anos? A mesma pergunta me faço sobre o autismo. Excelências, eu particularmente eu não sei, não tenho aptidão técnica nenhuma para falar sobre o assunto. E no auge da minha ignorância, eu fui pesquisar no Google e encontrei a definição de esquizofrenia, que é um transtorno mental crônico e grave que afeta a maneira como uma pessoa pensa, sente e se comporta. É caracterizada por alterações da percepção da realidade, incluindo delírios, alucinações, pensamentos desorganizados e alterações do comportamento e nas emoções. A esquizofrenia pode ser um impacto significativo na vida social e profissional do indivíduo e tem como característica perda de contato com a realidade, alucinações, delírios, pensamentos desorganizados, comportamentos e emoções anormais. E tudo isso se enquadra ao acusado, que na época dos fatos acreditava ser o personagem Dexter. Quem é Dexter? Um especialista forense que passa o dia solucionando crimes e à noite cometendo assassinatos. Esses sintomas aparecem do dia para a noite? Não sei. Quem seria capaz de dizer isso, né? Da mesma forma, o autismo, né, que é um transtorno de desenvolvimento neurológico caracterizado por dificuldades. Enfim, excelências, é uma situação muito complexa. Quem é que tem condições, de fato, de afirmar se Jordan era ou não capaz de entender o caráter ilícito do delito no dia dos fatos? E, fazendo essa pergunta, chegamos no terceiro ponto mais importante: os jurados. Diante de todas essas informações, me vem outra pergunta. Os jurados serão capazes de julgar se ele era ou não inimputável na época dos fatos? Eu, particularmente, não me sentiria capaz de julgar, não saberia mesmo afirmar, por falta de conhecimento, por falta de aptidão técnica. Excelências, o acusado foi preso no dia 11 de junho de 2019. No dia 14 de junho de 2019, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar, onde o acusado permaneceu internado no Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes, com uma crise aguda. Recebeu alta em 2 de setembro de 2019, onde permaneceu em prisão domiciliar com uso de tornozeleira até o dia 21 de fevereiro de 2025. No dia 22 de fevereiro de 2025, foi internado para tratamento na Clínica de Recuperação RUD, sediada em Currais Novos, onde se encontra até hoje sem previsão de alta. Como dito no início, a materialidade e a autoria não se contestam. A defesa não tenta mostrar desde o início, a defesa tenta mostrar desde o início a periculosidade do acusado, as consequências danosas, caso seja levado a júri popular e venha a ser condenado por um delito na forma tentada, onde o acusado já cumpriu quase 6 anos de pena. Importante mencionar que durante esses quase 6 anos em que ficou em prisão 100% domiciliar, pois não podia sair nem da calçada da própria casa, não cometeu nenhuma falta, e demonstrou medo pelo fato de estar monitorado pela justiça, e isso trouxe um pouco de alívio para a família. Caso condenado, a pena imposta pelo tribunal do júri, 1 hora encerrará. E no caso da imposição de medida de segurança, como vem requerendo a defesa desde o início, o acusado permanecerá sendo tratado da maneira que necessita. Terá um tratamento eficaz
ele tem uma família estruturada que assegura um tratamento adequado, evitando que volte a cometer crimes e sendo assegurado o seu direito ao tratamento. Sabemos que, caso condenado que necessite cumprir pena em estabelecimento prisional, o Estado não disponibiliza do tratamento adequado, e isso significaria um retrocesso no tratamento. Por essas razões, a defesa entende que a absolvição imprópria com a aplicação de medidas de segurança ao acusado é a medida que se impõe. Então, são esses os termos da sustentação desta defesa, excelências. Obrigado, doutora Caliane. O relator, desembargador Ricardo, tem a palavra. Pois não, presidente. Saúdo também a doutora Caliane pela bem articulada sustentação feita agora da tribuna. Meu voto está sendo encaminhado pelo desprovimento do recurso e vou dizer por quê. Foi suscitada nas razões recursais, foram suscitadas duas teses e deduzidos dois pedidos. A tese da impronúncia, pedindo a impronúncia, e a tese da não responsabilidade penal do acusado, aqui recorrente, como visto agora pela sustentação em que Sua Excelência, a eminente advogada, tenta fazer crer na inimputabilidade do recorrente. Há dois aspectos a serem considerados. Com relação à impronúncia, eu registro no voto que há, sim, indícios suficientes da autoria e indico o depoimento da vítima, o depoimento do próprio acusado e do psiquiatra, psicólogo profissional que atendeu de modo particular, privado, o recorrente, sem maior revolvimento desses depoimentos. Apenas eu estou indicando onde está na prova, faço apenas uma leve transcrição do depoimento da vítima, onde encontro os indícios suficientes da autoria. Registro também que há elementos indiciários bem veementes sobre o ânimo inacane na conduta, ou seja, a intenção de matar, já que se trata aqui de tentativa de homicídio, não de homicídio consumado. E eu indico como indícios dessa circunstância, não só o que ressai dos próprios depoimentos apresentados pelas testemunhas, pela vítima e pelo acusado, mas o fato de que a vítima foi atingida no abdômen, é dizer, região vital do corpo, com considerável potencial letal. Então, eu tenho aí fechado um contexto que autoriza a pronúncia. Vem, então, a tese subsidiária, pelo menos nas razões. Aqui, a eminente advogada, prestei bem atenção à sustentação, pautou-se tão somente em defender a inimputabilidade do acusado e, portanto, com base nessa não responsabilidade penal, pediu a absolvição imprópria. Mas, nas razões recursais, há um duplo pedido, há o pedido também de impronúncia. E há dois aspectos a serem considerados nesse segundo pedido. Um é que há um laudo oficial que foi produzido dentro de um incidente de insanidade mental realizado no curso do processo penal. Eu, para não me alongar, vou ler apenas a conclusão, que diz: o periciando era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da infração cometida e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, ou seja, vai na contramão da dicção do artigo 26, caput do Código Penal. Essa é uma conclusão absoluta? Evidentemente que não, porque nós não temos provas tarifadas no direito brasileiro e o juiz, seja o juiz togado, seja o juiz popular, o conselho de sentença do tribunal do júri, ele age movido, no caso o juiz togado, né, age movido pelo princípio da livre investigação da prova. Diferente do conselho de sentença, que é um julgamento de equidade. Então, o juiz pode contrariar isso aqui com base em outras provas? Sim, pode.
Não é comum, mas é possível. Mas a questão não é essa. A questão é que, segundo o artigo 415, parágrafo único do Código de Processo Penal, só pode nessa fase haver absolvição imprópria se for a única tese deduzida. Então, não há nem como revolver essa questão aqui. Somente agora o Tribunal do Júri poderá deliberar sobre a absolvição imprópria, isso por vedação expressa do parágrafo único do artigo 415 do Código de Processo Civil. Então, com base nesses argumentos, presidente, é que estou votando pelo desprovimento do recurso. É assim que voto. Desembargador Saraiva Sobrinho. Eu também acompanho. Proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutora Caliane. Parabéns pela sustentação. Obrigada, bom trabalho. Obrigado. O número 40 é o habeas corpus número 81.21.78, diz 42, ano 2025. Paciente Alisson de Oliveira Silva, o impetrante Dr. José Policarpo. Autoridade coatora, juiz de Alexandria, da comarca de Alexandria. Relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Em mesa, presidente. Doutor José Policarpo está na sala? Não se encontra, então deixa-me ver se já tem aqui. Eu estou conhecendo parcialmente, presidente, da ordem e perguntando a preventiva por medida diversa. Está concedendo. Está faltando o voto do desembargador Ricardo. Já votei, presidente. Já lançou? Já. Deixa eu ver aqui, atualizar então. Só dar uma atualizada. Só um instante. Já, então, proclamar o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o... Deixe-me ver. É o número 10. Recurso em sentido de distrito número 81. Então, não mesa, Vossa Excelência. O 10? Não, era uma observação do procurador, sim, mas tá já superada, está em mesa. 81.22.87, distrito 90, ano 2024. A origem é juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Natal, recorrente Jaumi Gomes da Silva, o advogado Dr. Flávio Henrique, Ministério Público é recorrido, relatoria própria, Dr. Flávio Henrique está na sala? Também não, nem justificou a ausência. Então, vamos ver aqui se já temos. Acho que todo mundo já votou. Já tem aqui o voto. É o 10? É o 10. Então, todo mundo. Julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O número 10, não provido. Então vamos aqui, não tem mais sustentação oral. O número 1 da pauta anterior, não mesa, não é isso, desembargador Ricardo? Não mesa. Número 2 também não mesa. Esse é da minha relatoria e vou me esforçar para trazê-lo na sessão seguinte. Número 4. Não mesa. Na verdade, o número 2 está com vista. Com vista para mim. É o desembargador Ricardo Procópio. É aquela que Vossa Excelência tem um processo em gabinete que trata da mesma matéria. Perfeito. O número 3. Apelo criminal número 84.03.42/88, ano 2021. Relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Aqui está com julgamento suspenso do desembargador Saraiva. Não estou entendendo. Número 3. Está em mesa, agora não estou entendendo por que consta essa observação aqui. Hein, Ana? Não foi retirado não na sessão passada? Então, exatamente, foi retirado, é isso. Então está em mesa agora. Está em mesa e provido parcialmente. É isso. Eu estou acompanhando o desembargador Ricardo também, não é isso? Também. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Número 4, este sim, que é da minha relatoria, que o julgamento foi suspenso. Não mesa, vou me esforçar para trazer na sessão seguinte. Os demais não tem nenhuma observação, não é isso? Não. Então vamos lá. Aqui, deixa eu ver. Em qual está faltando voto aqui? São os agravos na relatoria do desembargador Ricardo, não é isso? Deixa eu ver aqui, desembargador Ricardo. Não,
Quais são os números? Esse 30. Número de ordem, 30, né? 30. Foram liberados, a assessoria está me dizendo aqui, foi liberado segunda-feira. Não, exatamente. É porque eu. Essa apelação aqui. Tem um 36 aqui que está com a suspeição do desembargador Saraiva, né? Vai ter que convocar alguém de Câmara Civil para a gente fazer esse julgamento. Não, o que tinha me chamado a atenção nesse aqui é que o 30, a princípio seria a gravidade dos crimes, né? Mas aí é por conta disso que lá se encontra, mas aí tem uma questão que Vossa Excelência traz aqui, que é uma falta disciplinar agora já do ano de 2024, né? Sim. Então aquele período até mesmo de um ano ainda está muito... Eu vou acompanhar, proclamar o resultado, por ser julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O número 31. Esse aqui é provido, não é isso? Qual? 30 e ou 1. 31? Mas o movimento está como não provido. Exatamente. Esse aqui que eu tinha deixado. É o movimento dele que está... Isso. Vamos lá para o 32. Geralmente eu aviso... E aviso antes, mas nessa correria do curso aí que estou fazendo lá na Smart, não deu para... Esse tinha deixado aqui para... Esse 32... Isso é tudo bem que chegou agora. Assim, a diga que eu dei bravo. Fotográfico, diretor, viabilidade apenas transferir para outro estado sem comunicar alegação de ameaças por facção, ameaça da penal. 32, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. 33. Deixa eu só ver um negócio. Tem aquela duplicidade, né? De égide em série. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. 34. E o 34 também acompanha. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Eu tinha deixado, porque eu tinha visto no 31, e aí aí eu deixei logo todos para não... A correria de ontem e de hoje. Mas vamos lá. Aqui no painel, todos votados, desembargador Saraiva. Alguma observação, algum destaque? Nenhuma. Desembargador Ricardo. Observação, presidente.
Doutor Zé Alves, Ministério Público, também não tem. Então, só registrar são 52 processos e na pauta virtual foram... Não, foi mais de 100 na virtual. Julgado 79, né? Então foi uma pauta enxuta na virtual. Geralmente a gente tem trabalhado com mais de 100. Então, na semana dá em torno aí de 140 processos, aproximando 150. É um volume que tem sido... Só aumenta, né? No mínimo esse quantitativo. Então, 10 horas e 25 minutos. Posso encerrar? Próxima sessão, dia 31, quinta-feira, 8 horas. Então, às 10 horas e 25 minutos, declaro encerrada a presente sessão.